Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, poderoso, o perdão. Muita gente ainda vê o perdão como um sinal de fraqueza, né? Mas e se for justamente o contrário? E se o perdão for, na verdade, a chave para nossa própria liberdade? É isso que a gente vai explorar. Para começar, a análise já traz uma ideia bem provocadora. De um lado, perdoar é o nosso estado natural, é o que é humano. Do outro, não perdoar é descrito como algo neurótico, uma armadilha mesmo que trava a nossa vida. Se perdoar é a nossa essência, a pergunta que fica é: pois é, por que uma coisa que deveria ser tão natural se tornou um desafio gigantesco para tanta gente? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, começando por entender as armadilhas que nós mesmos construímos. Vamos entrar então na primeira parte, a armadilha do não perdão. Pensa na vida como um rio, sabe? Sempre fluindo. O ressentimento, a raiva, eles funcionam como pedras que a gente vai jogando nesse rio até construir uma barragem que impede a água de passar. E aí, tudo estagna. E o que acontece quando esse fluxo para? A nossa mente e o nosso coração ficam trancados. A gente entra num estado de alerta constante, sempre na defensiva. E isso, claro, impede qualquer crescimento. A gente fica ali, parado, revivendo a mesma dor, de novo e de novo. Ok, então vamos ao diagnóstico. Se perdoar é o natural, por que é tão difícil? A resposta está em algumas barreiras psicológicas bem específicas que nos impedem de usar essa nossa capacidade. Vamos dar uma olhada nelas. Existem vários culpados, digamos assim. O orgulho, claro, nossos próprios mecanismos de defesa, aquela busca às vezes meio torta por justiça e até a fantasia de que o nosso rancor vai de alguma forma ensinar uma lição para outra pessoa. Vamos focar agora nas barreiras mais fortes. Essa frase, ela resume perfeitamente a voz do orgulho, né? Ninguém pode errar comigo. É aquela crença de que ser ofendido é uma afronta pessoal, algo inaceitável. O orgulho faz a gente acreditar que está acima dos erros dos outros, e é aí que a armadilha se fecha. E o orgulho não vem sozinho. Ele se alimenta da nossa preocupação com a imagem. O medo de parecer fraco ou de parecer bobo aos olhos dos outros muitas vezes impede a gente de soltar a mágoa. A gente se preocupa mais com o que vão pensar do que com a nossa própria paz. Outra barreira importante é o nosso instinto de defesa. Funciona quase como um bicho ferido. O nosso ego tenta afastar qualquer coisa que lembre a dor. Mas a resposta verdadeiramente humana é outra. É usar a nossa capacidade de pensar para além da dor, analisar a situação com mais clareza e escolher um caminho diferente. Certo, já entendemos as armadilhas. Agora, vamos para a solução. E ela começa com uma mudança total de perspectiva sobre o que é o perdão. O ponto principal é este: o perdão não é um presente para o outro, é um presente que a gente dá para si. Então, o que é perdoar? É uma decisão pessoal de mudar a própria sintonia. É parar de alimentar a vibração do ódio, do ressentimento e conscientemente escolher começar a vibrar na frequência do amor. É uma mudança interna. E é muito importante desfazer um mal-entendido comum. Perdoar não tem nada a ver com aquela postura arrogante de eu te perdoo, como se a gente fosse um juiz ou um Deus. Muito pelo contrário. É um ato de humildade, de se libertar de um peso. Madre Teresa foi direto ao ponto. Ela conecta o perdão com a nossa capacidade de amar, e faz todo sentido. Sem perdoar, como é possível amar de verdade? A gente fica preso em ciclos de ressentimento que acabam envenenando qualquer relação. E essa não é uma visão isolada. Olha só o que diz o Alcorão, uma alerta para não deixar que o ódio nos torne injustos. A mensagem é muito parecida. O ressentimento corrompe a gente por dentro, afeta nossas ações e nosso caráter. Agora, vamos virar o espelho para dentro, porque muitas vezes a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos, não é? O auto-perdão é a chave para quebrar ciclos de culpa e de autossabotagem. E esse ciclo é bem perverso. Começa com um desejo que não se realiza, isso gera frustração e raiva. Daí vem a culpa. E a culpa ela sempre cobra um preço. É aí que a gente entra na autopunição inconsciente. A gente começa a sabotar a própria felicidade, porque lá no fundo acredita que merece pagar por aquela falha. Aqui, a análise faz uma distinção muito importante. Existe a culpa lógica, que vem de um ato consciente para prejudicar alguém, o que é bem raro.
E existe a culpa ilógica, que é onde a maioria de nós se encaixa. Aquele sentimento de responsabilidade por coisas que, na verdade, estavam fora do nosso controle. Mas no fim das contas, não importa a origem da culpa. Todo mundo merece o perdão, principalmente o auto-perdão. Errar faz parte do pacote de ser humano. Negar o perdão a si é quase como negar a própria humanidade. O perdão nos reconecta com essa verdade simples. Bom, a gente chega agora na parte final, o caminho para a liberdade. E aqui, o perdão não é um ponto de chegada, mas uma jornada. Uma escolha ativa que pode ser feita agora, hoje, para desbloquear um futuro muito mais leve. Esse ensinamento de Jesus Cristo não é sobre fazer contas. O 70 vezes 7 significa que o perdão não é um evento único, é uma prática, uma coisa contínua, infinita. É como um músculo que a gente precisa exercitar sempre. Então, para resumir, perdoar tem 3 passos. Primeiro, aceitar o que aconteceu, sem brigar com a realidade. Segundo, soltar, deixar ir a energia negativa que ficou grudada na memória. E terceiro, escolher virar a página. A vida tá aí, esperando para ser vivida. E a gente termina com essa pergunta que é um convite para uma reflexão bem pessoal. O que de verdade está impedindo o perdão agora, nesse momento? Qual é a barreira que ainda está de pé aí dentro? Identificar essa barreira já é o primeiro grande passo para finalmente derrubá-la.